Cheguei a tempo de te ver acordar. Eu vim correndo à frente do sol. Abri a porta e antes de entrar, revi a vida inteira. Pensei em tudo que é possível falar, que sirva apenas para nós dois. Sinais de bem, desejos de cais, pequenos fragmentos de luz. Falar da cor dos temporais, de céu azul, das flores de abril. Pensar além do bem e do mal, lembrar de coisas que ninguém viu. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Pensei no tempo e era tempo demais. Você olhou sorrindo pra mim, me acenou um beijo de paz, virou minha cabeça. Eu simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar o Ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser e perceber meu coração bater mais forte só por você. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Eu simplesmente não consigo parar. Lá fora o dia já clareou, mas se você quiser transformar o Ribeirão em braço de mar, você vai ter que encontrar aonde nasce a fonte do ser e perceber meu coração bater mais forte só por você. O mundo lá sempre a rodar, em cima dele tudo vale. Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer. Bem-vindos. É com muita satisfação que nos encontramos para iniciarmos 2025. Não é apenas a virada de um ano para o outro. Desta vez é diferente. Nos encontramos na virada de gestão em toda a prefeitura. Toda a experiência adquirida ao longo dos últimos anos nos proporciona, neste momento, uma espécie de síntese e vigor nos propósitos da Rede Municipal de Educação. Cientes de que nosso trabalho na educação básica se orienta no sentido de formar o cidadão e ofertar condições para o pleno desenvolvimento intelectual e humano, temos a certeza de que o trabalho de todos é da mais alta relevância. Essa consciência nos permite traçar os passos de nossas ações para os próximos 4 anos, considerando a obrigação de deixarmos marcas positivas nas próximas gerações. Cada um é convidado a manter conosco o compromisso com a Itabira do futuro, onde nossa comunidade se desenvolva econômica, social e culturalmente. Para tanto, buscamos trabalhar de forma mais efetiva a elevação dos índices educacionais aferidos em nossa rede. Esse caminho exige de nós um trato mais atencioso com as metas, tanto da rede quanto de cada unidade escolar. Um esforço maior na sistematização do trabalho e um monitoramento que produza maiores resultados. Essa perspectiva está posta para nós enquanto um desafio que não prescinde nunca do componente humano. A esse respeito, nunca é demais lembrar que existe na rede municipal um grande potencial técnico e transformador. É preciso manter o foco e priorizar sempre
a melhor gestão possível dos recursos com vistas à maior eficiência. Sendo assim, gostaria de trazer a compreensão de que a abertura do ano letivo de 2025 é também a abertura de um novo horizonte com o aperfeiçoamento da gestão da Secretaria Municipal de Educação e, por conseguinte, das unidades escolares com vistas ao sucesso e realizações que podemos alcançar devido ao potencial existente. Um bom trabalho para todos. Bem-vindos ao ano letivo de 2025. Olá pessoal, especialmente pessoal da educação. Eu queria dar as boas-vindas a todos vocês que estão acompanhando pelo YouTube, através dessa webinar, essa abertura do ano letivo de 2025 da nossa Secretaria de Educação, capitaneado pela nossa secretária Edna e todos os profissionais da Secretaria de Educação. E para que a gente inicie um ano assim para cima, um ano de muita confiança, de muito trabalho, para a gente dar um passo ainda mais alto pela qualidade da educação em Itabira. Então, a todos vocês, professores, gestores pedagógicos, coordenadores, os cantineiros, pessoal dos serviços gerais, segurança, todos que trabalham no sistema da educação municipal de Itabira, em todas as escolas, que continuam evoluindo para uma educação referência em Minas Gerais e no Brasil. Nós vamos perseguir isso com afinco, perseguir a nossa qualidade da educação para que ela se torne referência com muito amor, com muito trabalho, com muita dedicação, porque é prioridade, continuará sendo prioridade nesse segundo mandato do nosso governo, o governo Marco Antônio Lage, Marco Antônio Gomes, para que Itabira tenha realmente essa base educacional que nos garanta o futuro. A gente fala muito do futuro da nossa cidade e, naturalmente, a qualidade da educação, começando pela educação municipal, a básica, das creches, que vem muitas novidades por aí na educação infantil e toda a educação fundamental, todo o ensino fundamental, para que a gente possa realmente ter essa grandeza na nossa educação, essa referência, como eu digo sempre. Então, a todos vocês, as boas-vindas, que as nossas estruturas possam ser ainda mais melhoradas, continuando a ser melhoradas, que o nosso programa de educação integral avance neste ano, também em 2026, 27, 28, para a gente completar nesse mandato agora essa estruturação da educação integral, que é muito importante, não é? Trazendo mais arte para as escolas, mais esporte, mais tecnologia, como já temos a robótica, mais ciência, mais conhecimento, mais alegria em estudar, fazendo com que estudar em Itabira seja cada vez mais prazeroso para os nossos alunos. A partir daí, naturalmente, preparar ainda mais os nossos profissionais, né? Como a gente tem feito, maior valorização do profissional de ensino, né? De um modo geral, né? Maior estruturação, como a gente tem feito e fizemos no mandato passado, mas agora esse salto, para que estudar em Itabira seja qualidade, seja prazeroso para o aluno de todas as idades. É o aluno que me orgulha muito quando faz o concurso de redação no festival literário, é o aluno que participa das outras atividades na cidade, é a educação interagindo com uma cidade viva, uma cidade ativa, uma Itabira educadora, uma Itabira educativa. E cada vez mais a gente vai trabalhar para isso como prioridade. E isso é estratégico para o nosso governo. E eu convoco a todos, gestores escolares, coordenadores pedagógicos, professores, todos os profissionais da nossa rede municipal de ensino, para a gente elevar ainda mais o nível da educação em Itabira. Todos nós, juntos pela educação. Olá, meu nome é Cecília, sou psicóloga especialista em saúde mental e trabalho na Secretaria Municipal de Educação. Olá, meu nome é Paulo Henrique, mas todo mundo me conhece como Pete. Eu sou músico e professor, atuo atualmente na Universidade Federal de Minas Gerais, mas fui também, por longo tempo, colega de vocês aqui na Rede Municipal de Educação.
Olá, tudo bem? Sou o professor Túlio, sou professor de Educação Física, também sou professor no Centro Pedagógico da UFMG, atuando com a Educação Básica e também nos cursos de especialização e pós-graduação na UFMG. Gostaríamos de agradecer primeiramente ao convite de Edna. É um prazer estar aqui com vocês, profissionais tão dedicados que não apenas educam, mas também formam as bases emocionais e sociais dos nossos futuros. Hoje nós vamos conversar sobre algo essencial, mas que muitas vezes deixamos de lado, que são as nossas emoções, o nosso corpo e o bem-estar como um todo, né? E como que eles conectam a nossa saúde mental com o nosso trabalho diário. Nós, servidores da educação, de todas as áreas que fazem com que esse trabalho aconteça, sabemos que cuidar dos nossos alunos vai além do conteúdo acadêmico e do ambiente escolar. Cuidar da saúde mental e emocional deles, e da nossa também, é fundamental para criar um ambiente de aprendizado positivo e produtivo. Estamos aqui hoje para entender como as emoções afetam o nosso corpo, as nossas práticas pedagógicas e, claro, como o bem-estar de todos, alunos, professores e equipe escolar. Gostaria de pedir para vocês, por um momento, para que vocês observassem como vocês estão se sentindo nesse momento. Como estão os corpos de vocês agora? O nosso corpo é o nosso primeiro local de aprendizado. Quando as emoções são intensas, o corpo fala por meio de sinais, como a respiração acelerada, as dores no corpo. E reconhecer esses sinais é essencial para o nosso bem-estar. As emoções, elas não acontecem somente na mente, mas no corpo como um todo. O corpo reflete as emoções de forma imediata e constante, como, por exemplo, o aumento da frequência cardíaca em momentos de medo ou ansiedade, sensação de borboletas no estômago, ou até mesmo aqueles casos de um quadro de hipertensão em que a medicação não está conseguindo controlar, um quadro de diabetes que está descompensada, problemas estomacais como as úlceras. Então, o nosso corpo fala muito sobre o que a gente está sentindo. E você, percebe o que você sente? Consegue identificar o que não está bom? Sabe identificar as suas emoções? Nós não tivemos esse aprendizado sobre as nossas emoções. Nós fomos criados em uma cultura em que não nos permitia falar sobre sentimentos, tampouco expressá-los. Quantas vezes escutamos, engole esse choro ou para de mimimi? Com essa lógica, aprendemos a desvalorizar a saúde mental. No entanto, nos últimos anos, a importância de falar sobre esse tema tem ganhado cada vez mais destaque, embora ainda haja muito o que avançar. Então, cuidar do nosso bem-estar não é egoísmo, é uma necessidade. Quando nos sentimos bem, conseguimos estar também bem com os nossos colegas e alunos. Mas, afinal, o que é saúde mental? Sabemos que saúde mental não é só a ausência de doenças mentais, mas é uma capacidade de lidar com as adversidades, lidar com as nossas emoções e promover o bem-estar. E nós fazemos isso de diversas formas, né? Pela arte, pela dança, pela música, pela meditação. Mas afinal, o que é saúde mental? A gente sabe que ter saúde mental não significa ter ausências de doenças mentais, mas é uma capacidade de lidar com as adversidades, lidar com as nossas emoções e promover o bem-estar. E a gente promove o bem-estar de diversas formas, com meditação, com música, com dança, com lazer. E para isso, hoje nós vamos conversar com o professor Pete e com o professor Túlio sobre como a música e as práticas corporais, elas também são formas de lidar com a nossa saúde mental. É isso aí, Cecília. Super importante a gente falar, então, da música e das práticas corporais ligadas ao bem-estar e à saúde mental, né? São muitos os autores que linkam a ideia da música ao prazer, né? A fundamental função da música como o prazer e o bem-estar. É muito comum, por exemplo, a gente observar pessoas que falam que não gostam de um determinado tipo de música, por exemplo, um heavy metal, um axé, porque pouco conhecem, né? Tem pouca relação com um determinado estilo de música. Mas à medida que as pessoas vão conhecendo e entendendo das músicas, né? Vão se deixando abrir para ouvir diferentes tipos de música, elas percebem que isso pode ajudá-las no prazer e na saúde mental. Porque isso, inclusive, está ligado ao movimento, né? As danças, as práticas corporais, que é o que o Túlio vai falar para a gente daqui a pouco. Interessante também a gente pensar que as pessoas experienciam a música de maneiras diferentes, né? Ouvindo, ou tocando, ou cantando,
mas as pessoas se ligam têm experiências de formas diferentes com a mesma música. Então é muito comum, por exemplo, uma pessoa estar ouvindo uma determinada música no rádio e aquilo lhe trazer uma lembrança boa, e às vezes se pegar rindo, né, ou batucando na mesa, e aquilo lhe trazer uma experiência feliz. Uma outra pessoa, talvez, com aquela mesma música, vai ter uma experiência diferente. Pode ser triste, traz uma lembrança triste. Então é bacana a gente entender que os estudos mostram, né, que a mesma música, às vezes, traz experiências diferentes, porque o ser humano experiencia aquela música de maneira bastante diferente. Eu gosto muito de começar também, né, comentando a partir do que vocês estão trazendo enquanto reflexão. Primeiro é pensar na minha formação como professor de educação física, né, e essa relação, principalmente numa educação física, né, numa formação que eu tive muito próxima, a partir principalmente das ciências humanas e sociais. Uma das coisas mais legais que eu fui aprendendo é que o corpo, ele é corpo, né? Pensar o corpo como diferentes corpos, né? O Pete acabou de dizer, né? Cada um experiencia uma música, experimenta uma música e tem aquela experiência para ele que é individual, né? Essa experiência. E então, assim, a primeira que eu gosto de pensar é isso, né? A diversidade de corpos que a gente tem, né? Se a gente for olhar nossos alunos, nossos colegas de trabalho, são diferentes corpos, né? E esses corpos vão experimentar o mundo de diferentes maneiras, né? Mas eu acho que tem algumas reflexões que são importantes a gente ponderar sobre a experiência, né? E aí tem um autor que eu gosto muito, que é o Walter Benjamin, né? Que é um filósofo alemão, né? E ele vai falar sobre essa experiência, né? E ele se inspira para falar da experiência, principalmente dessas questões que envolviam a guerra, né? Essas experiências da guerra, né? E aí ele vai dizer, e outros autores que também vão seguindo a filosofia benjaminiana, que é pensar o corpo enquanto experiência, né? E essa experiência, que experiência que é essa? É uma experiência que ele chama um par experiência-sentido. Né? Experiência é aquilo que nos toca, né? Então você pode experimentar uma música e aquela música vai te tocar de uma maneira diferente, que vai me tocar, que vai te tocar, vai te marcar de alguma forma, né? Então, essa é a experiência, né? Que ela tem sentido para as pessoas. Quando as pessoas elas têm essa experiência e tem um sentido essa experiência. E aí tem um outro autor também que está inspirado na filosofia do Benjamin, que é o Jorge La Roça, que é um sociólogo português, que ele vai dizer para a gente que hoje tem 4 fatores que essas experiências estão cada vez mais escassas. Essas experiências que nos marcam, seja com a música, seja com a dança, com as práticas corporais. E ele fala que são a partir de 4 elementos, 4 fatores. O primeiro dele é o excesso de informação. Então a gente está super informado. Hoje o importante é todo mundo estar informado. Né? E quanto mais rápido essa informação circular, as pessoas têm para ela que elas estão tendo uma experiência de formação. Aí o La Roça vai fazer uma crítica que isso não é uma experiência, isso é informação. E a experiência seria você ter aquela vivência e aquela vivência te trazer conhecimento. Então ele faz uma distinção entre informação e conhecimento. Então a gente hoje, né, com as redes sociais, a gente está sedento por informações. E essas informações são muito fugazes, elas são instantâneas, né? Então uma tirinha de uma manchete, né? Aquela que era a função da manchete, chamar a atenção do leitor para chegar e é o que o Benjamin vai falar de narrativa, né? De narrar uma história. Hoje a informação e que as pessoas estão tentando compreender como conhecimento, que na verdade não é conhecimento, é só uma informação, era aquela tirinha da manchete, que a manchete serve para chamar a atenção, né, da gente, né? E trazer uma experiência. Hoje, simplesmente, só a tirinha é como se as pessoas pegassem aquela notícia ou aquela informação e transformassem ela, divulgassem elas da maneira mais rápida possível. Então, esse é um fator, o excesso de informação. A outra seria a falta de tempo. Então, ou seja, a gente quer dar tanta informação, quer tanto comunicar isso o mais rápido possível, e isso traz uma sensação de falta de tempo. Então, ou seja, o tempo que a gente experimenta, que a gente experiencia também, ele é um fator que vai trazer sentido ou não
para essa experiência do corpo, né, na relação com o mundo. E é por isso que hoje em dia as pessoas falam assim, não, o tempo está passando tão Tão rápido, a rápido, sensação mas isso, é isso volta mesmo. com o primeiro ponto que você disse, que está tudo muito rápido, Tudo então muito- a gente não percebe as coisas, né, as coisas pequenas, Isso. assim, do nosso E esse dia. excesso de informação atrelado à questão do próprio tempo traz os outros dois fatores que o La Rosa vai discutir com a gente, que é a falta, o excesso de trabalho. Sim, Então as pessoas estão o tempo todo aceleradas, né? Essa relação com o tempo, e a outra é a opinião. Todo mundo quer opinar sobre tudo. Então, ou seja, simplesmente assim, são as pessoas não pegam aquelas informações e transformam em conhecimento e já querem opinar sobre ela. Então, eu acho que aí ele vai fazendo essa relação dessa experiência do corpo. Então, assim, a questão é que experiências são essas, né? Uhum. Porque se a gente não vai pensar o bem-estar, né? A relação com a saúde, né? Que a saúde, ter saúde é um aspecto multifatorial, né? Ele é social, ele é político, ele é cultural, né? Eles são questões que envolvem a nossa relação com o mundo, e ela não é só uma relação, né? Sim. Então a gente ter boas políticas públicas, a gente ter boas relações no trabalho, a gente ter boas relações nos ambientes, ter boas experiências, né? Elas vão trazer para a gente uma relação também de bem-estar, atrelado a uma relação de saúde, né? Vou acabar falando da questão do lazer, né? Depois a gente vai aprofundar mais um pouco sobre isso, né? A importância do lazer, porque tem gente que acha que a experiência do lazer, por exemplo, é o lazer que você paga para ter. Eu quero ter lazer, eu tenho que pagar. Na verdade, não, o lazer Tem que é um viajar. direito, né? Uma política pública, ele tem que ser um Sim. direito, né? Ele tem que ser garantido também. E um lazer, uma boa experiência de lazer, ela não precisa ser paga. Sim. Então, ou seja, então as pessoas estão. É isso, né? Então, o que acontece com as redes sociais? Essa ideia da informação ou do tempo, e as experiências estão cada vez mais fugazes, no sentido de que você vai para um espaço, alguém, às vezes nem é a realidade, enquadra aquilo numa selfie, num celular, né? Aquilo traz aquilo como se fosse aquela experiência, né? Uhum. Né? Que aquele momento, né? Fotografou aquele momento lá e postou no Instagram, como a plenitude da felicidade, mas ele é um segundo da vida do sujeito, e aquilo é distribuído como uma ideia de felicidade, de experiência, mas que na verdade ela é fugaz, né? Ela Acho que eu preciso ter escassa, né? aquilo para ser feliz. Eu preciso, né? eu preciso, então assim, então é uma reflexão que a gente precisa pensar. E aí, só passando para você também a bola para vocês dois, da gente pensar, o convite, né? A gente pensar o nosso corpo nas suas múltiplas dimensões, né? Que é a social, a biológica, né? Não tem como eu falar que o corpo não é biológico, porque eu Sim. sinto, né? A dor eu sinto, a tristeza eu sinto, a alegria eu sinto, e muitas vezes por conta dessas, né? Eu Das sinto o emoções. prazer de escutar uma música boa, eu não sei. Sim. Achei super legal, eu tô emendando aqui, mas achei super legal que o prefeito do Rio de Janeiro, das experiências das pessoas com a música nas praias. Então o que acontece? Todo mundo levando a sua JBL para a praia, e vai lá e liga o som, você está sentado na praia e tal. Aí o que é cada uma um no seu mundo, experiência, né? Segundo o Benjamin, né? Uma experiência de ir à praia, que é uma experiência que tem sentido para o sujeito, é escutar o barulho do mar, perceber o corpo pisando na areia, Sim. sentindo. E aí a gente está num contexto que cada um vai levar o seu som. Aí ele chegou, o que ele fez? Ele pegou, você falou do heavy metal, né? Ele pegou uma JBL, tava de boné disfarçado, tu colocou a JBL do lado de uma outra, só que tava rolando lá um pagode, né? Tava rolando. E aí ele colocou uma System of a Down pra tocar lá, que é pesadão mesmo e tal. E aí o pessoal que tava do outro lado escutando pagode veio pra tirar satisfação com ele na mesa sentiram dele, se incomodados, sentindo né? incomodados com aquela música. Aí ele começou a conversar e tava filmando tudo, tava visto essa semana. E aí ele falou: imagina só se cada um quisesse trazer pra praia a sua JBL, o seu som, com a diversidade de gostos que as pessoas têm, né? Como é que conflito que seria? Isso para dizer Sim. de uma experiência, né? Ou seja, tem aí, tá atrelada a essa experiência de ir para a praia com a sua caixa de som, a sua individualidade. Eu tenho o direito de escutar minha música, mas o outro tem direito de experimentar sentar na beirada da praia, escutar o barulho do mar, apreciar aquela experiência,
num espaço que é coletivo, né? Sim. Então, uma experiência relacional, ela precisa ter Espaço de- essa possibilidade. Então, o convite é pensar essa experiência do corpo a partir desses elementos, né? Que são lá também da filosofia do Benjamin, né? Que é o pai experiência sentido, e aí com a música, com as práticas corporais, né? Enfim, com aquilo que a gente vivencia no cotidiano, e a gente pensar o corpo nessas dimensões culturais, históricas, né? A gente traz marcas das nossas, né? O Pete já começa a falar, eu sou de Tabira, então quando a gente vai falar, quando a gente vai conversar, trocar experiências entre a memória, a história de cada um, então eu acho que isso é bacana da gente Eu pensar. sou de Itabira, coisa boa, a gente tem que lembrar, né? Muito legal, Túlio, quando você traz na sua fala, né, essa explosão de informações que vem aí do advento da internet, né? Eu fiquei pensando também na relação com a música e isso. Antigamente as pessoas precisavam, né, para escutar música, isso muito antigamente, se a gente pegar no século XIX, por exemplo, ou ouvir alguém tocando, ou tocar a própria música, porque a gente não tinha os aparelhos de som, né? E aí depois vieram os primeiros gramofones, né, o bolachão, o disco, vinil, e aí as pessoas escutavam música e a relação que tinha era física, né? Para além do escutar. As pessoas pegavam o vinil, o próprio artista, quando compunha, né, tinha ideia de criação do lado A do disco, depois do lado B, e existia uma sequência lógica para as pessoas escutarem, né? E aí depois vieram vinil, aliás, depois do vinil CD, né? O Discman, o Walkman, enfim. Eram as gravações os aparelhos foram se modernizando e as formas de ouvir também foram modificando. E aí, depois da chegada da internet, é engraçado isso, né? Porque é uma explosão de informações, é o que você trouxe, né? E acaba que nessa quantidade, né, de informações que vai chegando, as coisas vão se tornando cada vez mais efêmeras. Eu me lembro em 2013, eu escrevi um texto para até então revista de fato aqui de Itabira, se chamava A Ditadura do Banal, da relação da qualidade da música e disso que você falou. Às vezes a gente é forçado a ouvir uma música que a gente nem quer, né? Seja num carro que para no sinal do nosso lado e está com aquele som alto, seja na praia, como você bem diz, mas a forma como as pessoas têm escutado música na atualidade, ela se modificou também. Então é muita coisa e às vezes as pessoas não conseguem ter a experiência, né, de ouvir mesmo, de entender o que esse artista está criando, né, esse novo álbum, né, que nem se chama assim mais, às vezes um EP, enfim, estão trazendo. A escuta se torna cada vez mais fluida e muitas vezes a gente não consegue se dar o luxo, né, de experienciar essa prática que é muito legal. É muito interessante tudo que vocês dois trouxeram, e eu fiquei pensando muito nessa questão da rede social, né? De como que hoje em dia tem os hits, né? Tudo tem aquelas músicas que são mais virais mesmo. As dancinhas. As dancinhas. E como que isso também está presente nas escolas, né? Mas voltando nessa questão de como que as coisas são efêmeras e como que o corpo no mundo precisa estar ali também dentro daquele padrão sociável, de como as redes sociais trazem isso, assim, e o adoecimento também está atrelado a isso, de que para eu existir eu preciso estar na rede social, né? Eu preciso estar ali fazendo algo que todo mundo está fazendo também, né? Eu sempre fico pensativa quando a gente está em algum lugar que não tem sinal de celular, por exemplo. É uma sensação de que a gente está desconectado do mundo, e como se a gente não fosse uma experiência, né? A gente está ali naquele momento, vivendo uma outra coisa diferente do que a gente vive num lugar em que tem acesso à internet, né? E como que hoje os jovens e os adultos, eles vem de um adoecimento também por causa dessa questão, né, do efêmero, do tudo que é muito rápido, a gente tem que dar conta de tudo. Mediatismo, né? Sim, e isso traz um adoecimento e traz um desgaste muito grande para o sujeito ali que está, né, tendo essa experiência com essas coisas que estão, né, bombando assim no mundo mesmo. E eu falo muito disso, assim, às vezes eu não gosto de um estilo musical
Mas na rede social eu sou obrigada a escutar. Eu tô lá vendo alguma coisa e a pessoa tá escutando uma música, postou um story lá com uma música que eu não gosto, mas é engraçado que no ano novo eu tava com minhas amigas em um sítio e aí a gente tava falando assim, nossa, essa música já pode banir ela do Instagram, que a gente não aguenta mais ficar escutando ela. Sabe, picada, que é sempre a mesma parte, né? Então a experiência, ela vem mudando e com isso a nossa relação com o nosso corpo, a relação com as nossas vivências, com as nossas experiências também tem mudado. E é importante que a gente olhe para isso, para enxergar aquele sujeito que está ali inserido, né? Eu estava conversando com o Pete sobre os intervalos nas escolas, em que muitas vezes é colocado uma música, sabe? Os meninos dançam. Então, assim, são sempre essas músicas mais virais, essas músicas de dancinha, essas músicas em que não é vivido muito ali, né? Não é sentido o que tá falando ali na música, mas é só o hit, é só o efêmero mesmo. Aí, Cecília, eu quero aproveitar, né, a deixa, inclusive para convidar vocês, colegas da Rede Municipal de Itabira, para fazer essa experiência, né? Porque eu fico brincando, conversando com os colegas lá no Centro Pedagógico da UFMG, onde a gente trabalha, que, na verdade, essas experiências advindas da internet, elas vão chegar, né? E, às vezes eu tenho 2 filhos, né? Uma filha de 10 anos e um filho de 6. E cotidianamente é comum, às vezes, eu pegar minha filha ou filho cantando uma determinada música e falar, onde você aprendeu? Não no sentido de, né, de julgar, punição, de não. policiar, não, de forma alguma. Assim, até porque às vezes eu quero muito aprender que música é aquela, né? Eu falo que quando a gente pega a internet ao nosso favor também, é super interessante, né? Às vezes nas coisas que são divulgadas ali, a gente aprende muita coisa. Sim. Mas eu falo que as informações chegam pelo escolar, chegam pelo TikTok, chegam pelo, né? As crianças vão receber são bombardeadas o dia inteiro com essas informações. Então cabe a gente, né, educadores que estamos ali na escola, apresentar o novo. E que novo é esse, né? São as músicas que deveriam talvez ser o lado A e que hoje viraram o lado B, né? Essa inversão de valores que a gente está conversando, que veio a partir da internet mesmo, assim, de que antes a gente só brincava na rua, né? Só vivenciava, só fazia as experiências na prática, e hoje é o contrário. Quando a gente está sem internet, a gente estranha. A mesma coisa na música, né? A gente ouvia determinados tipos de música que hoje cada vez menos a gente escuta. Então eu convido vocês, colegas, a tentarem fazer isso. Em vez de ir no recreio colocar uma música que já é do TikTok e que já é da vivência dessas crianças que eles querem dançar, vamos tentar colocar um outro tipo de música. Eu não vou aqui dar receita de bolo, que é música A, música B, é MPB. Eu lembro de uma apresentação que teve no Festival de Inverno aqui em Itabira, uma dupla, a banda chama Lúdica Música. Ela falava assim, a gente precisa apresentar para as crianças MPB, mas MPB não era música popular brasileira, não, era música popular boa. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer. Nos recreios, colocar música boa para essa criançada ouvir, seja de que estilo for. Porque eu acho que é importante a gente dizer, né? Tem música clássica boa e música clássica ruim. Todo mundo acha que toda música clássica é boa. Tem heavy metal bom e heavy metal ruim. Tem axé bom e axé ruim. Pagode bom e pagode ruim. Música gospel boa, música gospel ruim. Então a gente tem que saber, na verdade, peneirar, né? E levar a criançada, aos adolescentes, aos jovens, essa música boa na escola. Acho que a escola tem um papel fundamental nisso, né? De uma divulgação de música legal, e que a gente pode ter esse papel, seja que disciplina a gente trabalhe, né? Na aula de português, de matemática, de educação física, na aula de música, a gente leva a música boa para a galera. É possibilitar outras experiências para além daquelas que as crianças já estão habituadas a ter, né, em casa. Se em casa elas têm esse contato com essas músicas, de na escola, então, talvez pensar, né, numa outra forma de experiência com a música, né? Ampliar os repertórios. E aí é isso, né? Vou puxar também a sardinha pro lado, né? Claro. Que eu acho que é isso, né? A escola tem esse lugar, né? Muitas crianças passam grande parte da vida delas na escola, né? E cada vez mais cedo, né? As crianças cada vez mais cedo, cada vez mais tempos, né? A gente tem aí, inclusive, uma política pública que são as escolas de tempo integral, né? Voltando com muita força. E a gente precisa repensar essas experiências da escola, né? Da educação. O Anísio Terceiro, quando pensou nas escolas de tempo integral, ele já pensa
ampliando as experiências, seja com a música, com as práticas corporais, né, os esportes, as danças, vai pensar uma relação com a cidade. Foi muito engraçado, assim, a gente estava participando de um curso, acho que a gente pode fazer essa palhinha aqui, que eu acho que é um pouco isso, assim, que nós somos professores da educação básica, então acho que a gente também, eu acredito que grande parte do público que está nos escutando são da educação, né? E por serem da educação, eu acho que a gente tem esse papel, né, de provocar, assim. A gente não está para dar receituário de nada, né? A gente está para provocar e a gente pensar nas experiências. Então, a gente estava conversando com as professoras da educação infantil sobre a experiência de um projeto sobre trânsito, né? Que era uma experiência que as crianças estavam tendo sobre o trânsito. Então, e aí, a experiência das crianças era fazer aquilo que está presente no trânsito da cidade. Projetos excelentes, super legais, assim, mas aqueles projetos estavam voltados para a experiência, por exemplo, faixa de pedestre, sinal de trânsito, presença do carro, né? Presença dos veículos, das mobilidades na cidade, né? E aí eu fui provocando, assim, olha, vamos pensar nas experiências de uma turma que a gente está falando tanto da diversidade, né, da presença de corpos, né? Mas vocês pararam para imaginar assim, como é que cada criança desloca para a escola, onde que cada criança mora, né? Será que do percurso dela, da escola, da casa até a escola, tem faixa de pedestre? Será que não tem, né, uma terra, poeira para ela atravessar? Essa não é a experiência de trânsito dela? Então, se essa é a experiência de trânsito daquela criança, as outras não precisam também saber que existem essas experiências, né? Tem lugar que as crianças se deslocam em charretes, a cavalo, a pé. Bicicleta, né? Ou bicicleta. Então, assim, se eu sou professor, estou num projeto que eu quero ampliar o conhecimento das crianças e também das professoras sobre a mobilidade, sobre o trânsito, se eu fizer só numa ideia de que é o trânsito dentro da cidade, por mais que aquela escola esteja localizada dentro de uma cidade, que experiência que é essa? Sim. É uma experiência restrita. É única para cada, né? Sim. Poucas crianças, né? Sim. Então, a gente ficou conversando sobre isso, assim. Não que o projeto de trânsito, né? Mas, assim, convidar pessoas, né? E aí eu sei que o pessoal da Transita foi até a escola. Sim. Isso é trazer experiência. Então, será que não é uma experiência... tudo bem que essas crianças deslocam de escolar, mas às vezes tem uma criança que desloca a cavalo. Então, será que não é interessante eu ir até aquele lugar que aquele grupo de crianças e as crianças experimentarem, nem que seja um trajeto pequeno a cavalo? Que experiência é essa né? Eu acho que isso é ampliar a experiência. Isso é levar para a escola esse lugar de responsabilidade. De diversidade também, assim, de mostrar que existe uma realidade, né? De apresentar para as crianças e também para as professoras que o mundo ele é muito diverso. Assim. Não é que a escola vai dar conta de todas as formas de deslocar no mundo, não vai. Nem a escola mas dentro daquele contexto escolar ali, né? Quais formas que estão presentes naquele contexto? Dentro de um contexto. E é isso. Quando a gente está falando da experiência do corpo, então, só para fechar essa minha fala, uma outra experiência era a fila. Então a gente provocava muito para conversar sobre fila, né? A gente começa, né? A gente está na educação básica, a gente conversava muito sobre a fila. Aí a fila, que era o seguinte, então, como é que vocês deslocam as crianças? Aí as experiências eram da sala até o refeitório é fila, saiu da porta da sala até o ônibus para ir para um outro espaço, era fila das crianças. Passei em algum lugar, as crianças chegavam em fila, aí eu até brincava lá eu brinquei lá que na minha tese de doutorado que eu estudei a relação entre criança e a cidade, né, e estudando excursões, eu tinha muito essa coisa, né, a gente está pensando no deslocamento das crianças pela cidade. E os autores sempre provocando que deslocamento é experiência. Né? Mobilidade é experiência. E não é só chegar do ponto A até o ponto B. Isso não é o deslocamento. O deslocamento está nas experiências entre o ponto A e o ponto B. Né? Nos interstícios. Então, a pesquisa, né, com as crianças lá numa EMEI em Belo Horizonte mostrou que as crianças dão muito valor, isso em dados de pesquisa, nos trajetos. Né? Nos encontros. Sem gesto. Nos encontros. Às vezes as crianças não davam. Assim, era legal ir, por exemplo, a gente foi vários espaços da cidade de Belo Horizonte, né?
Mas a experiência que as crianças registravam no desenho não eram só essas. Eram também aquela que aconteceu dentro do ônibus, da música que a professora cantou dentro do ônibus, da pessoa que ela viu lá, da rua que ela viu que ela passava também de carro com o pai que passava de ônibus. Então eu estava provocando as professoras, a gente não é ser contra a fila na escola, porque eu acho que a fila tem Uma funcionalidade, organização, né? tem funcionalidades. Mas só fila, isso mostra uma determinada perspectiva de experiência das crianças de deslocamento, que é aquele que quer restringir a experiência do corpo, Sim. aquele que quer restringir a experiência. Então, assim, aí eu estava provocando, a gente provocar, a pensar outras formas de deslocar pela escola, né? Mas aí eu falava para ela, não tem como eu chegar lá no refeitório e todas as crianças virem ao mesmo tempo. Então, a funcionalidade da fila é no refeitório. Mas será que eu preciso sair da porta da sala até a cantina em fila? Será que eu não posso propor para as crianças formas diferentes da gente deslocar? E cantando e brincando. Brincando, cantando, né? Explorando, né? Porque aí, inclusive, a gente passou um filme lá que é muito legal, né? Caminhando com Tintim, aí uma sugestão. Como é que uma criança de 2 anos se desloca 2 quarteirões com a mãe e os encontros, né? Assim, isso é experiência, isso é o pai experiência sentido, né? Que a gente tá tentando trazer enquanto reflexão, né? Enquanto experiência, né? A experiência da fila é um tipo de experiência, né? Mas aí a gente precisa refletir esse lugar da escola, o nosso lugar enquanto educadores, né? Nessa relação e esse papel que a escola tem de proporcionar as experiências que tenham sentido, que realmente toquem e afetem as crianças, né? E também a nós, adultos, nesse processo. Porque ali na escola em que as coisas acontecem mesmo, as experiências, com os pares, né? Com as das mesma idade. Então, assim, como que essa criança também, né? Esse aluno, não só criança, né? Mas também tem os adolescentes, mas como que eles se relacionam ali dentro da mesma experiência, né? Eu gosto muito de lembrar que nós somos seres únicos e a forma como a gente interpreta aquela experiência, ela é única para mim também, né? Então, entender, eu lembro muito assim, que às vezes a gente escuta alguns casos, porque o aluno não quer fazer isso, o aluno não quer fazer aquilo, e é nesse momento em que é um desafio para a gente, que muitas vezes a gente está nesse formato de, né, tem que ser assim, que a gente tem que pensar um pouco fora da caixa de outras possibilidades, de pensar de uma forma que, por que aquele aluno está se comportando diferente dos outros, né? O que dele ali eu posso levar como uma sugestão para que eu mude a forma que eu também estou atuando, né? E tem uma temática agora que eu acho que a gente está falando de rede social, né, de experiências e tudo, né? Agora, recentemente saiu, né, a lei sobre a questão que proíbe o uso dos celulares na escola, né? E eu acho que a gente precisa estar muito atento a isso, né? O que possibilita a experiência não é a proibição, né? Eu acho que a gente precisa acho que a gente precisa criar um arcabouço de reflexão e de estudos também. Eu acho que a gente já vai ter, já tem, né? A partir disso que é o bom uso também, né? Eu não acho que é proibindo o uso do celular ou dos celulares pelos alunos que vão fazer os alunos terem boas experiências, né? O que eu acho que vai fazer é a escola proporcionar processos educativos de uso do celular. E eu faço isso também, cotidianamente, também, não é proibir, né? Eu gosto de usar muito esse termo, assim. Tem que proibir a bola no recreio. Não pode prestar bola para os meninos no recreio. Os meninos adoram jogar bola no recreio. Porque bola não pode prestar bola no recreio, porque aí o que a escola faz? Faz proibir, né? Aí a escola faz o seguinte, a escola vai lá, recolhe a bola dos meninos. Sim. Só que aqueles problemas, elas vão acontecer em outras horas. As crianças vão continuar vai reinventar a forma de... Que é isso, o corpo, isso é a experiência. E até porque a escola de tempo integral, principalmente, em que as crianças e jovens estão no mínimo 7 horas na escola, é uma reprodução da vida, do que acontece fora da escola, né? Então, as relações sociais, as brincadeiras, né, a alimentação, tudo é feito dentro da escola. Então, elas vão acabar ressignificando com o próprio corpo essas práticas. Sim. Então, sim, você acha que você resolveu o problema proibindo a bola. Na verdade, não é a bola o problema. Não. A bola, eu gosto de falar muito sobre isso, assim, que a gente tem muito isso, né, que tem um objeto que é lúdico. Compra esse objeto aqui, esse objeto que é lúdico. Tudo é lúdico. O objeto, ele não é lúdico. Cadeira é cadeira. Nós estabelecemos uma relação lúdica com aquele objeto. A relação é nossa com o objeto.
a gente participa de um processo de ludicidade. Então, assim, o problema não está na bola. O problema está como nós nos relacionamos com aquela prática, com aquela experiência. Então, então, a mesma coisa com os celulares, a gente precisa repensar esse uso do celular, e que eu acredito e que não é pelo caminho da proibição. Enfim, veio uma lei, mas eu acho que isso vai ser provocado, eu acho que isso vai provocar novas reflexões, né, sobre a era né, sobre a inserção da cultura digital, né, o próprio acesso. Eu acho que isso vai fortalecer o debate, e eu acho que a escola vai precisar Se debruçar. sobre essas questões. Uma educação transformadora é aquela que não somente ensina, mas também cuida dos alunos, cuida dos professores, de todo mundo que está ali envolvido naquela realidade escolar. Por isso é importante que a gente cuide dos nossos corpos, da nossa saúde, do nosso bem-estar e também das relações, né? Eu gosto sempre de comentar que é nas relações em que a gente experimenta o mundo também. E a gente precisa um do outro para que a gente conheça, para que a gente viva mesmo, né? Ninguém consegue ser feliz sozinho. E o maior desafio, muitas vezes, é porque a gente está habituado a conviver com aquelas pessoas que são iguais a gente, né? A conviver com quem tem o mesmo, os mesmos pensamentos, os mesmos ideais. E quando a gente está em um ambiente de trabalho, a gente se relaciona com pessoas que vêm de uma cultura diferente, vêm de uma realidade diferente, e muitas vezes aí que começa também alguns conflitos que também, né, tornam as nossas experiências um pouco mais desafiadoras, talvez. Mas por isso que é importante que a gente também pense em como tudo isso que estamos conversando aqui interfere as nossas relações, não somente com os alunos, mas com os nossos colegas de trabalho, com os nossos familiares, com nós mesmos também. Eu acho que é muito legal, né, de pensar, né, uma educação transformadora. Eu gosto muito da palavra rede, assim, sabe? Tem alguns autores que eles batem muito nessa tecla, né, da rede, né, da comunidade, da coletividade, né? A gente lida também com formações de professores, e a gente sabe que é claro que cada sujeito tem sua individualidade, suas particularidades, mas essa particularidade também ela é fortalecida a partir da coletividade, tá? Do trabalho coletivo. E aí eu gosto muito da ideia da rede, né? Porque se a gente for pensar, né, se a gente pegar uma rede de pescadores, né? O que fortalece essa rede são os nós. Então, o Tim Ingold, que é um antropólogo, né? Ele vai dizer para a gente que são nesses nós, né? Que as relações são fortalecidas, e esse nó emenda com aquele outro nó, e isso vai fortalecendo a rede. Então, eu gosto de pensar a educação, né, também essa educação transformadora, a partir do fortalecimento desses nós, dessa rede. Então, quanto mais forte eu teço a minha rede, mais forte eu tenho relações boas com a família, a relação família-escola, eu tenho boas relações no sentido entre os pares, professores, seja cantineiro, seja o porteiro da escola, seja você. Então, pensar a educação como essa coletividade, essa rede que é fortalecida cotidianamente, a gente vai construindo essa educação e fortalecendo esses processos, essas relações, né? Respeitando as individualidades, as particularidades, mas a gente pensando que toda esse fortalecimento dessa rede está em prol de ações transformadoras, né, do cotidiano, de boas experiências, a experiência com o corpo, e aí nessa experiência com o corpo a gente pensar nessas múltiplas, né, retomando um pouquinho da nossa fala inicial, pensando nessas múltiplas experiências, nessas múltiplas dimensões do corpo, que ele é cultural, que ele é ético, ele é estético, social, né? E a gente vai conseguir, dessa forma, proporcionar boas práticas no nosso trabalho, né, na relação cotidiana que a gente tem. Então, eu acredito muito nessa perspectiva de pensar a rede, de fortalecer esses nós que vão tecendo essa rede aí de relações. É muito legal, né, essa ideia de rede. Eu como músico, eu gosto sempre de pensar a escola, né, o cotidiano da educação como uma orquestra sinfônica, né? Em que todos os elementos ali são importantes, né? A gente tem sempre a função do maestro, por exemplo, né? Que é quem dita
a organização do grupo. Então, a gente pode pegar, fazendo essa analogia, por exemplo, quem é o maestro? Pode ser o secretário de educação, né, a secretária Edna, pode ser a nossa diretora da escola, né, os nossos coordenadores, mas a importância que todos os membros desse grupo têm para que a gente tenha uma harmonia, né? Para que tenha uma afinação única ali, que a música soe de uma maneira agradável. Então tem cada família da orquestra, né? A família dos sopros, a família das cordas, família da percussão, e aí analogicamente a gente pensando, né? São os funcionários da escola, né? Você trouxe aí, né, Túlio? Pessoal da portaria, pessoal da merenda, pessoal da limpeza, que são pessoas super importantes para que essa escola funcione. A gente tem uma outra família que são a família, os próprios estudantes, e aí junto com eles, né, as famílias dos estudantes. Então, como é que nós da escola, né, professores, nós da direção, da coordenação, podemos estar nos relacionando de uma maneira legal com as famílias dos estudantes, com os estudantes, com os nossos funcionários, enfim, para que esse grupo, né, para que essa orquestra ela toque de uma maneira bacana, agradável, que é uma única música, né? Que é esse trabalho, esse projeto de educação que a gente tem no município. Sim, e é muito interessante porque hoje a gente fala muito sobre comunicação não violenta, né? Uma temática desenvolvida pelo um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, em que traz isso, a necessidade da clareza da nossa comunicação, a clareza da gente falar aqui, de transmitir ao outro aquilo que de fato é necessário, né? Nós temos muitas vezes esses ruídos e às vezes quando a gente não está sincronizado, quando uma equipe não está alinhada, né? Às vezes a comunicação também fica falha e aí começam alguns conflitos, né? Então é importante que a gente pense também que essas nossas relações, ela vem, né, de uma série de fatores que não só o meu contato com o outro, né? Mas a forma como eu também estou, a forma como eu também contribuo para aquela relação, para aquele ambiente, para aquela equipe. E é uma coisa que eu sempre comento nas formações em que eu dou, né, para os servidores de educação, é que às vezes eu faço uma coisa tentando prejudicar o outro, mas eu também prejudico porque eu estou inserido naquela realidade, eu também estou inserido naquela relação. Então, quando a gente pensa em como, né, tudo isso que a gente conversou aqui sobre o corpo, sobre, né, as expressões mesmo, as vivências, isso tudo também depende de algo que é meu, que eu preciso contribuir para aquela relação, para aquela educação transformadora, né? Porque ninguém quer estar em um lugar que é adoecido, um lugar que não é saudável, um lugar que não é feliz, né? Então a gente precisa repensar as formas como a gente tem se relacionado. E uma coisa muito legal, né, que é esse processo que a gente tem cada vez, é um desafio, na verdade, que é o processo de escuta, né? Uhum. Como é que a gente tem nos escutado, que eu acho que é isso, né? A primeira fase, né? Eu no mundo, meu corpo no mundo, é como é que eu me escuto e como é que eu escuto o outro nesse processo, né? E existem várias formas de escuta também, né? Esse processo de receber, né? Esse processo. E aí eu gosto de brincar muito assim com as, né? Nos encontros com outros profissionais da educação, né? Eu, como professor de educação básica, meu desafio é não dar respostas, né? Eu acho que o desafio é provocar novas perguntas, né? Esse processo de provocar novos questionamentos, novas perguntas é que faz a gente avançar. E eu acho que nesse processo de fazer novas perguntas, o processo de escuta ele é fundamental. Ele traz para a gente esse desafio, né, na relação com o outro, no processo de escuta com o outro, a gente também criando nossos processos de escuta e de questionamento, né? Eu acho que isso é muito fundamental, sim. E tem uma frase que eu gosto muito, uma pergunta, na verdade, sabe, Túlio? Assim, a gente escuta para responder ou para compreender? Porque muitas vezes a gente está mais preocupado em responder àquela pessoa, aquilo que está ali, né, me confrontando, do que de fato para compreender o que está querendo, né, ser dito ali naquela pergunta. Então, às vezes a gente, voltando lá na nossa primeira fala, né, da nossa introdução, a gente vive muito no imediatismo, e aí a gente responde, ou às vezes a gente dialoga de uma forma um pouco violenta, um pouco imediatista, e isso também interfere na forma como a gente se relaciona, na forma como aquele relacionamento vai estar, né? Se vai ter algum mal-estar ali, né?
Mas como nós já dizemos várias vezes, né, não tem uma receita de bolo, não tem aquilo que funciona para um, né, e que vai funcionar para todos igual. Então é importante que a gente reconheça, né, aquilo que é importante para a gente. Eu, enquanto psicóloga, geralmente escuto muito assim, Cecília, mas o que é que eu faço? Me dá um conselho. Né? Então, assim como o Pete já disse várias vezes, uma música que eu gosto, pode ser que fulano não goste. Então, é importante que a gente comece a olhar para o outro de uma maneira mais individualizada, de uma maneira mais humana, mais empática, e que a gente saiba aprender a conviver mesmo, né, com o outro, com as nossas experiências, de possibilitar novas experiências mesmo, tanto para os nossos alunos quanto para os nossos colegas. É isso. Eu queria, na verdade, aproveitar a oportunidade para agradecer, né, o convite da Secretaria Municipal de Educação para estar aqui hoje com vocês. Eu espero que essa nossa conversa traga mais reflexões do que respostas. Acho que é essa a ideia, né, que vocês reflitam sobre o que a gente conversou aqui hoje e possam, ao longo do ano, desenvolver coisas legais, né? Mas então é isso. Eu queria deixar um grande abraço, desejar um excelente ano para todo mundo, né? Que tenha um 2025 iluminado aí, com muitos trabalhos legais nas escolas de Itabira. Eu também, né, dizer que foi um prazer dividir esse momento com o Pete e com a Cecília. Agradecer também a oportunidade da Secretaria, né, de dar oportunidade para essa nossa fala, né, e aí a nossa fala partindo desse pressuposto também de uma escuta, né, e eu vou aprendendo ao escutar vocês, acho que isso Isso é educação, né? Eu acho que esse processo, né, da gente pensar também essa nossa individualidade a partir de um processo que é coletivo, né, eu acho que isso é muito rico, assim. Então, agradecendo, né, a Secretaria de Educação a oportunidade, né, de poder falar para um grande público aqui de Itabira, que é uma satisfação muito grande. Agradecer, né, vocês também pela oportunidade e desejar também um ano de 2025 aí com muitas conquistas bacanas para a educação, para as políticas públicas, né, para a gente pensar em corpo, bem-estar, de forma ampla, multidimensional, para a gente poder tocar a nossa vida também com muitas riquezas, experiências ricas. Eu agradeço a presença de vocês, em nome da secretaria também. E é isso, gente. Nós esperamos que tudo que a gente falou aqui hoje tenha ficado como uma possibilidade de reflexão para vocês, né, ao longo desse ano. E eu sempre me coloco à disposição, né, para a gente ter outras trocas. Eu estou à disposição mesmo para a gente repensar muitas das nossas atitudes, muitas das nossas vivências, a forma como a gente tem trabalhado. E é isso, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, agradeço ao convite e que seja um ano muito proveitoso para todos nós. Obrigada.